Olá! Em tempos de coronavírus, não seria a hora de aproveitar o isolamento para refletir sobre questões que nos afetam? Por exemplo, o que nos traz felicidade ou satisfação? Como temos nos conduzido no trabalho, nos estudos e nas relações pessoais? Foi pensando nisso que um professor de Harvard resolveu levar a público alguns temas do curso sobre felicidade que ele ministra naquela universidade. Para explicar melhor o assunto, ele formulou 3 equações que indicam os caminhos para uma vida melhor. Em outras palavras, se a felicidade não é um estado permanente, pelo menos pode ser alcançada em alguns momentos. Nesta edição do Matéria de Capa, também vamos falar sobre a importância de se descobrir a quantidade de vírus existentes nas pessoas e de como isso pode influenciar no tratamento. E mais, você sabia que há 1000 anos os chineses já tinham conhecimento de que era possível vacinar as pessoas contra a varíola? Fique com a gente, estamos só começando. Duas das mais importantes universidades dos Estados Unidos, Harvard e Yale, incluíram o tema da felicidade entre as disciplinas estudadas em alguns de seus cursos. E agora que as pessoas estão confinadas em suas casas por conta do coronavírus, um professor de Harvard sugere que é o momento para se refletir sobre a vida e o que fazer para se alcançar pelo menos algum grau de felicidade. Não é tão difícil como pode parecer. Felicidade para uns, satisfação para outros. O fato é que o tema é objeto de estudo desde os tempos dos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, que se debruçaram sobre o assunto. Mais recentemente, 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, Angus Deaton e Daniel Kahneman, ambos da Universidade de Princeton, também se dedicaram à questão. Agora, o professor Arthur C. Brooks, da Harvard Business School, propõe que as pessoas utilizem o tempo livre para refletir sobre a felicidade. Em artigo para a revista The Atlantic, ele divulga parte do conteúdo de suas aulas e começa propondo 3 equações que, segundo ele, não só ajudam a entender melhor o tema, como podem abrir caminho para se alcançar algum grau de felicidade ou satisfação com a vida. A primeira equação sugere que um estado de bem-estar subjetivo, entenda-se satisfação, é igual a genes mais circunstâncias mais hábitos. Agora vamos tentar entender melhor isso. Para muitos cientistas, felicidade é um termo muito vago e é melhor se referir a um estado de bem-estar subjetivo, que depende de uma série de fatores. Uma pessoa pode estar feliz, bem feliz ou não muito feliz. O primeiro item da equação refere-se à genética. Estudos feitos nos Estados Unidos indicam que os genes herdados por uma pessoa são responsáveis por até 50% de seu grau de felicidade. Em outras palavras, parte do que somos ou como nos sentimos tem a ver com nossos pais ou avós. Os outros 2 componentes da equação são as circunstâncias e os hábitos. Quanto às primeiras, é preciso lembrar que são passageiras. Além disso, um traço permanente do ser humano é que ele tende a se habituar tanto às boas circunstâncias quanto às ruins. Isso explica, segundo o professor Brooks, por que o dinheiro não traz felicidade. Acontece que as pessoas se acostumam rapidamente com o que podem comprar e então passam a querer sempre mais ou melhor, e isso gera insatisfação. Não é fácil se manter positivo em uma situação como a que estamos vivendo, de risco iminente e imprevisível, diante de um inimigo insidioso e invisível sobre o qual não temos controle. A sensação de impotência gera medo e paralisia e colocam uma sombra sobre o futuro. Mas essa mesma situação traz à tona aspectos positivos e muitas vezes esquecidos da humanidade. Hoje, estamos diante de exemplos de solidariedade e empatia. Desenvolvemos um sentimento comunitário, não só com relação ao que nos é próximo, mas também para com o distante e desconhecido, que nos levam a perceber
que fazemos parte de algo muito maior do que a própria família e o grupo de amigos, maior ainda do que a vizinhança ou até mesmo o país. O coronavírus é igualitário. Atinge países ricos e pobres, pessoas abastadas e indigentes. É claro que as possibilidades de cura variam com as condições do tratamento, mas o risco de contrair a doença é o mesmo para todos. Então, para se manter positivo diante da tragédia que abate a humanidade, é preciso ressaltar esses aspectos solidários e fraternos que mostram que somos melhores do que se alardeia, mostram que o homem não é lobo do homem, o homem é irmão do homem. E isso, sem dúvida, é positivo. Você certamente notou que faltou falar do último componente da equação 1, que é a questão dos hábitos. Mas isso nos leva à equação de número 2. Os componentes da equação número 2 são: hábito é igual a fé, mais família, mais amigos, mais trabalho. Para começar a entender esta equação, o professor Brooks lembra que, após inúmeros estudos, ele acredita que a felicidade está diretamente relacionada com as relações pessoais. Quanto ao primeiro item, a fé, ele esclarece que o importante é que cada um encontre uma filosofia de vida ou religião que lhe preencha como indivíduo e parte da sociedade. Em relação à família e amigos, o principal é manter relacionamentos saudáveis e duradouros. Neste ponto, Brooks interrompe a explicação para lembrar o resultado de um estudo feito em Harvard, que acompanhou alunos formados na universidade, da graduação, até que cada um deles completasse 90 anos. E o resultado foi sintetizado por um dos responsáveis pela pesquisa, George Vaillant, numa frase: felicidade é amor. As pessoas que tiveram boas relações com os familiares e amigos eram sempre as mais felizes. Voltando à equação 2, falta analisar o último componente, o trabalho. Aqui o estudo aponta para a necessidade de que as pessoas, além de gostar do trabalho, precisam sentir que ele faz sentido para elas próprias e para o meio onde vivem. Em outras palavras, o trabalho dá um sentido à vida. Muitas pessoas nem se dão conta, mas vivem em função disso. Para o professor Brooks, a equação 2 é especialmente importante nesses tempos de isolamento, porque é a hora de refletir se faz sentido o que estamos fazendo, ou se é a hora de pensar em mudanças para alcançar alguma meta mais importante. Para o professor Arthur Brooks, é na equação de número 3 que está a chave da questão da felicidade. Vamos ver por quê. A equação 3 é esta: satisfação é igual ao que você tem dividido pelo que você quer. Brooks afirma que é tudo muito simples. Para as pessoas que passam a vida querendo mais e mais, a felicidade sempre estará num ponto inatingível. O segredo é se livrar de ambições desmedidas e estabelecer metas possíveis de serem alcançadas. Ao mesmo tempo, é importante não alimentar sentimentos exagerados de posse, seja em relação a dinheiro, poder, fama ou nas relações afetivas. O professor resume assim a questão: quanto menos o cérebro estiver sendo martelado por desejos inalcançáveis, maior o grau de tranquilidade para desfrutar do que se tem. E agora, segundo Brooks, é uma boa hora, em pleno confinamento, para se fazer uma boa reavaliação das metas e objetivos. Quem poderia imaginar que o curso mais popular em 300 anos da Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, seria sobre felicidade. Além de ter o maior número de inscritos, o curso ficou conhecido por ter surgido a partir de um paradoxo. Vamos explicar isso. O
O tema felicidade faz parte das disciplinas do curso de psicologia em Yale e atrai alunos de outras faculdades que buscam uma compreensão maior sobre o assunto. O paradoxo aqui é que a maioria dos inscritos é formada por integrantes de classes privilegiadas, que, num certo sentido, teriam tudo para não se preocuparem com isso. Mas não é o que acontece. As aulas da professora Laurie Santos, vista aqui numa palestra para um público externo, são as mais concorridas da faculdade. Neste encontro, ela resume o conteúdo de algumas aulas para tentar explicar o que se passa na cabeça das pessoas quando o assunto é felicidade. O primeiro passo é entender que o cérebro se adapta rapidamente às situações. Vamos supor que uma pessoa de repente compra uma casa maravilhosa ou um carro de luxo. Em pouco tempo vai achar isso normal. Mas se investir em experiências ao invés de consumir, poderá usufruir por mais tempo. Por exemplo, uma viagem para locais incomuns deixará lembranças que vão durar mais do que a satisfação vinda da compra de um carro. Outra dica: reservar um tempo para apreciar o que você já tem e lembrar que seus bens, família, amizades ou conhecimento estão bem distantes do que muita gente sequer poderia pensar em ter. Muitos vão descobrir que têm fortunas acumuladas nesses itens. Para explicar melhor o funcionamento do cérebro, Laurie Santos utiliza o exemplo dos vencedores de uma Olimpíada. Os ganhadores da medalha de ouro, obviamente, se sentem super recompensados. Já quem ganhou o bronze, em geral, fica mais feliz do que quem ficou com a medalha de prata. Isso porque o segundo colocado queria mesmo era ficar com o ouro. Já o terceiro ficará feliz por estar no pódio e ter ganho pelo menos uma medalha. Segundo a professora, as pessoas seriam mais felizes se, vez ou outra, parassem para se perguntar: e se eu não morasse nessa casa ou apartamento? E se eu não tivesse os amigos ou familiares que tenho? Como seria a minha vida? Desde que foi criado há 2 anos, o curso sobre felicidade é o mais concorrido de uma escola que, em 300 anos de história, formou líderes para as mais diversas áreas de estudos ou de empresas no país e no exterior. Felicidade é um estado de harmonia interior que resulta de sentir-se em paz com o próprio passado e confiante em relação ao futuro. A paz com o passado demanda certa condescendência para com os próprios erros, uma compreensão sobre os enganos cometidos. A confiança no futuro emana de uma crença de que o futuro é, até certo ponto, previsível, e da convicção de que os recursos aos quais se tem acesso no presente permitem que as metas projetadas sejam alcançadas. Essas sensações não são estáveis. Há fases de descrença quanto ao futuro e de dúvidas quanto às escolhas feitas no decorrer da vida. Mas um olhar permanentemente crítico sobre a própria trajetória gera culpa. A escassez de recursos e a impossibilidade de prever o futuro geram insegurança, ambas inimigas mortais da felicidade. São inúmeros desafios que a Covid-19 trouxe para a ciência e que os pesquisadores tentam esclarecer. Um deles é este: mais do que saber quantas pessoas contraíram o vírus, é preciso esclarecer qual a quantidade de vírus que invade o organismo das pessoas e como isso influi na resposta à doença. Quem levanta essa questão é um professor de Colômbia, Siddhartha Mukherjee. Really amounts to maybe less than one of those volumes of the encyclopedia. Formado em Stanford e com doutorado em Oxford e Harvard, Siddhartha Mukherjee atualmente é professor na área de oncologia da Universidade de Colômbia. Recentemente foi apontado pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do século. E seu livro, O Imperador de Todas as Doenças, uma biografia do câncer, ganhou o prêmio Pulitzer. Sobre o coronavírus, o professor chama a atenção para a importância de se determinar qual é a quantidade de vírus que, em média, penetra no organismo das pessoas e de que forma isso influencia na gravidade do ataque aos pacientes. Outra questão importante, segundo ele, é saber em que medida o organismo pode responder ao ataque do vírus, dependendo do grau de imunidade adquirida. Mukherjee lembra que, desde o início da pandemia, a preocupação foi em determinar o número de infectados. Mas agora, segundo ele, é preciso descobrir o volume de contaminação dentro das pessoas, porque isso dará uma importante resposta no tratamento.
Em recente artigo para a revista New Yorker, o professor lembrou que os chineses descobriram há quase um milênio, lá por volta do ano 1100, que era possível vacinar as pessoas contra a varíola. E na época, o sucesso da imunização estava relacionado com a quantidade do vírus inoculado. Para ele, não se pode esquecer essas lições do passado. No próximo bloco, você sabe diferenciar o medo real do irracional? Essa é uma peça-chave para lidar com a ansiedade. E mais, a vida depois da pandemia não será mais a mesma e é preciso estar preparado. A gente volta já. Está difícil controlar a ansiedade durante a pandemia? Um passo para encontrar o equilíbrio é saber diferenciar o medo real do irracional. Existem dois tipos de ansiedade. Aquela que desperta um tipo de medo real e a que traz um terror irreal. O medo realista é mais fácil de detectar. Ele faz perguntas como: vou ficar sem dinheiro porque não estou trabalhando? Como posso encontrar ajuda se ficar doente? Para essas questões, as soluções são racionais. Já o medo irreal, mais prejudicial, traz questionamentos menos definidos. A humanidade vai acabar? O contágio está em toda parte? Percebe que não há respostas objetivas para isso? Esses temores muitas vezes são baseados em memórias ou traumas da infância. Quando crianças, não temos mecanismos de enfrentamento. O cérebro ainda está em formação. Lembra quando você tinha medo do escuro? Era uma ameaça misteriosa, que pode ser comparada com a pandemia, já que nunca vivemos isso. Perceber a diferença pode ajudar a afastar esses medos. O psiquiatra Chris Heath, da Associação Psicanalítica Americana, dá algumas dicas para nos mantermos realistas com os pés no chão. Identifique seus problemas reais no presente e no futuro próximo e elabore soluções. Faça conexão com as pessoas. É a nossa confiança um no outro que nos mantém com foco na realidade. Mantenha-se informado. Busque fontes de notícias confiáveis e não alarmistas. Se a ansiedade sair do controle, procure ajuda de um profissional de saúde. O bombardeio de informações contraditórias e muitas vezes absurdas a que estamos expostos gera incerteza e insegurança quanto ao tipo de ação que devemos tomar individualmente para aliar-se ao exército do bem e não a seus inimigos. A insegurança leva à angústia, que nos imobiliza para qualquer ação. É preciso desenvolver filtros que separem o joio do trigo, que mostrem quem são os líderes confiáveis a quem devemos obedecer e quem são os heróis que devemos exaltar. A base para montar esse filtro só pode ser pautada no conhecimento científico e na observação crítica, que permite reconhecer os verdadeiros aliados. Com certeza você tem sentido falta da sua vida antes da pandemia. Claro, não é o único. Tristeza, ansiedade e desânimo são sentimentos comuns em momentos como esse. E é importante que esses processos emocionais sejam respeitados. É impossível negar. Muitos de nós só desejamos ter de volta as nossas vidas. Por mais problemas que tivéssemos, ainda assim, as coisas pareciam certas. A doutora Verônica Tait, professora do curso de Psicologia da Universidade de Utah, avalia que estamos todos lidando com a perda coletiva do mundo que conhecíamos. O mundo com o qual estávamos acostumados se foi. Não sabemos ao certo como, mas tudo vai mudar, afirma. Cada um de nós está enfrentando perdas importantes, seja o cancelamento da formatura da escola dos filhos, o fechamento do local de culto que trazia momentos de paz ou a despedida de um ente querido.
Para completar, reverter a destruição econômica, social e psicológica gerada pela Covid-19 vai nos custar caro. A doutora Tait explica que para ter alívio emocional é importante primeiro se permitir sentir tristeza e entender que não há problema em não estar bem. Dizer a alguém para se esforçar a ter pensamentos felizes, superar as dificuldades ou buscar o lado positivo das situações pode desconsiderar a dor genuína do outro. É o que a doutora Tait chama de positividade tóxica. Abafar emoções negativas não as faz desaparecer. Aqueles que reprimem emoções têm um risco aumentado de câncer, morte prematura, entre outros problemas. Nesses casos, é melhor oferecer apoio a quem precisa, ao invés de estimular uma falsa alegria. Outro ponto que ela chama a atenção é que não há vencedor no sofrimento. De repente, você se vê chateado por não poder ir mais à academia, por exemplo. Ao mesmo tempo, entende que outros estão passando por problemas mais angustiantes, como perder um negócio, um parceiro de vida ou a cerimônia de casamento dos sonhos. Nesse momento, surge a vergonha do sentimento e o bloqueio das emoções, como se fossem inapropriadas dentro de um quadro classificatório de sofrimento. No entanto, é fundamental que a dor, seja própria ou do outro, não seja minimizada, mesmo quando parecer tola. Depois de reconhecermos a positividade tóxica, é necessário entender que o sofrimento de cada pessoa é único. É preciso respeitar a maneira como os outros manifestam sua dor e perda. Daqui a pouco, dicas para sair fortalecido da crise gerada pela Covid-19. Não saia daí. Uma crise não traz somente aspectos negativos. Especialistas garantem que são excelentes oportunidades para o crescimento pessoal. Veja algumas dicas de como sair da pandemia fortalecido. And what I hope to do for the rest of my time with you this evening is educate you a little bit about the role of the mind. Jim Taylor, doutor em psicologia pela Universidade do Colorado, afirma que é possível usar momentos difíceis para aprender a responder de forma mais positiva e construtiva às crises que surgirão no futuro. Ele ensina como. 1. Fortaleça sua resiliência. O termo se tornou um chavão, mas seu profundo significado é fundamental para o amadurecimento. A resiliência pode ser caracterizada como a capacidade de lidar com contratempos, obstáculos, falhas e decepções. Para o Dr. Taylor, a crise da Covid-19 é uma oportunidade única de se fortalecer. Para isso, ele sugere que a pandemia seja vista como um desafio a ser enfrentado e não como uma ameaça a ser evitada. É importante lembrar-se de experiências passadas que exigiram muita determinação e enfatizar os pontos fortes. 2. Mantenha o foco no que você pode controlar. A pandemia nos mostrou como algo que está fora do nosso controle pode causar sofrimento. Essa perda de controle é uma das principais fontes de estresse porque nos sentimos impotentes. Para que isso não aconteça, é preciso recuperar a sensação de que estamos à frente de nossas vidas. O melhor que se pode fazer é se envolver em ações como seguir as diretrizes dos governos e profissionais de saúde para diminuir os riscos de contrair a doença, realizar bem um trabalho ou ajudar outros na crise, como forma de aliviar o desconforto. 3. Domine seu estresse no dia a dia. Mudanças na rotina, preocupação com a saúde e com os impactos financeiros provocados pela crise da pandemia compõem uma grande fonte de estresse. O resultado pode ser queda da imunidade, tensão física, pensamentos negativos e sensações desagradáveis. Tudo isso em um cenário em que não é possível sair com amigos ou ir para a academia se exercitar para espairecer. Por isso, é importante que se encontre alguma forma de equilíbrio, seja com meditação, yoga ou reuniões online com pessoas queridas. 4. Mantenha sua motivação em alta. Uma reação natural nos momentos de crise é se afastar do mundo, ficar na cama, assistir a filmes e tomar sorvete o dia todo. Além de nada saudável para o corpo e a mente, no final ainda será preciso lidar com o sentimento de culpa. Mas, de acordo com o Dr. Taylor, ao contrário do que possa parecer, um dos melhores remédios para lidar com uma crise é agir, e pode ser qualquer ação.
Pensar em um novo projeto para o trabalho ou a escola, manter hobbies saudáveis como tocar um instrumento, fazer as tarefas de casa ou ajudar um vizinho mais velho. Defina metas, faça um plano e comprometa-se a dar passos para se tornar uma pessoa melhor. 5. Seja grato. Com tantas notícias ruins relacionadas à Covid-19, é fácil esquecer das belezas da vida. Se você e sua família foram poupados da doença, já é um ótimo motivo para agradecer. Em segundo lugar, mais tempo em casa proporcionou mais momentos unidos com quem amamos. E a desaceleração na rotina provavelmente simplificou a vida de maneira geral. Faça um esforço de enxergar o lado positivo das situações e agradeça. Mesmo as pessoas que conseguirem escapar do coronavírus vão acabar sentindo os seus efeitos de uma maneira ou de outra. Acontece que o confinamento está interferindo na qualidade do sono das pessoas. E quem não dorme bem passa a ter alterações de humor e dificuldades de concentração. Levantamentos feitos pelo Centro de Neurologia Avançada e pelo Instituto do Sono da Espanha apontam para um aumento significativo nas consultas virtuais de pessoas confinadas que enfrentam problemas para dormir. Além da ansiedade causada pela pandemia, são 2 os fatores principais que provocam isso: o ciclo de luz e escuridão, já que muita gente está dormindo mais pela manhã. E também o fato de que não existe o cansaço do trabalho, que ajuda a pegar no sono. Então, fico alerta. Problemas de humor e irritabilidade podem levar a outros. Em alguns casos, é preciso buscar a ajuda de um especialista. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Se puder, fique em casa. Ótima noite para você. Até lá.